nome é André Meirelles, eu sou diretor de alocação e distribuição da InvestSmart. Estou aqui com o Fábio Akira, economista-chefe da Blue Line, para discutir tudo que a gente puder sobre economia e que possa fazer preço nos ativos que a gente tem alocação. Fábio, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar e apresentar a casa. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de falar aqui nesse evento tão interessante, tão importante para a alocação de recursos. Meu nome é Fábio Akira, sou economista-chefe da Blue Line, tenho cerca de 30 anos de experiência como economista trabalhando no mercado financeiro, sendo que desses 30 anos são 16 anos como economista-chefe do JP Morgan aqui no Brasil e os últimos 3 anos trabalhando como sócio fundador e economista-chefe da Blue Line. A Blue Line é uma gestora com fundamento, com um processo de investimento mais macro. Ela é composta também por outros sócios advindos do JP Morgan. O CIO, o chefe de investimentos, é o Giovanni Silva, que trabalhou também 16 anos junto comigo no JP Morgan. E antes disso ele era um dos sócios lá do Banco BBM, era o chefe da mesa de câmbio. A filosofia de investimento e o estilo da casa é um estilo, como eu falei, mais macro fundamentado. E a gente tenta entregar um produto com bastante diversificação geográfica de investimento e com muita diversificação e agilidade também para mudar de classe de ativos de acordo com o cenário macroeconômico, né? Então a gente é direcionado pelo cenário macro da casa. A partir daí a gente vai vendo qual é a geografia que se adequa mais a isso e qual é a classe de ativo que também performaria melhor nesse cenário macro. Legal. Falando de cenário macro, né? Deve ter acabado de sair o Copom, ainda não vi, né? Mas vamos começar lá de fora. Como é que está a cabeça de vocês para Estados Unidos, recessão, os juros lá fora? Ainda tem muito ajuste para fazer? As coisas já estão mais ou menos no preço? Muito interessante, muito importante essa pergunta, porque os 2 primeiros anos da Blue Line a gente focou muito a alocação de risco em bolsas. Bolsas no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, emerging markets asiático, porque era um ambiente de liquidez exacerbada, juros muito baixos, expansão fiscal. E a partir de setembro a gente notou uma mudança, uma migração, né? A percepção de que a inflação ela era um pouco mais resiliente e ela ia exigir um aperto monetário nas economias desenvolvidas, né? A partir daí a gente começou a migrar o nosso fundo de alocações mais em bolsa para alocações mais em juros, apostando no aumento de juros, no aperto da política monetária nos Estados Unidos principalmente. Desde então, principalmente ao longo do primeiro semestre, o mercado se adequou bastante a esse cenário, precificou muita alta de juros e parece que já está relativamente bem precificado. Mas a gente acha que o problema inflacionário vai persistir, principalmente nos Estados Unidos, e o Fed vai ter que continuar a aumentar a taxa de juros. Só que os ativos já precificaram muito disso, né? Então a gente ainda está com posições que favoreçam, que performam bem em aumento de juros nos Estados Unidos. A gente estava com posições mais vendidas em bolsa, zeramos isso, ficamos neutro em julho e agora a gente está começando a prospectar algumas oportunidades para ficar um pouco mais comprado, né? Então eu acho que o cenário macro global ainda é muito perigoso, mas como já tem muita coisa precificada, a gente está começando a ver algumas oportunidades de adicionar risco agora. Esse perigo vem da inflação ou, por exemplo, esse evento de ontem relacionado a China, Estados Unidos, Taiwan, pode ainda estressar muito mais? Sempre pode, mas a gente considera isso meio que um risco de cauda, assim. Acho que a relação China e Estados Unidos é bastante complicada, bastante conflituosa, mas, assim, convenhamos, não tem nenhum Putin de nenhum dos lados, então acho que é um pouco menos... Tem um pouco mais de controle em relação a isso. Ainda é um risco de cauda, mas não é esse o risco central que a gente está vendo. A gente ainda percebe como grande risco de mercado a inflação ficar mais persistente. Não só o Fed ter que subir um pouco mais, mas como o próprio um dos diretores do Fed, o James Bullard, falou ontem, né?
Se a inflação ficar persistente, talvez o juro americano tenha que ficar alto por mais tempo, higher for longer, né? E acho que esse é um cenário que pode ainda trazer fricções para o mercado de ações. Entendi. Legal. E falando um pouquinho aqui de Brasil, quer dizer, não faz parte do cenário base de vocês, mais estresse geopolítico Estados Unidos-China, né? Por enquanto, foi um evento que gerou um estresse pontual, mas já foi superado, ou está sendo superado, né? Isso. Legal. E falando um pouquinho de Brasil, como é que vocês estão vendo os juros aqui, inflação aqui no Brasil? Exatamente, o Copom acabou de anunciar uma decisão de aumentar mais 50 bases, né, mais meio ponto percentual. A Selic está agora em 13,75 e no comunicado eu senti quase que um desejo, uma torcida para não precisar fazer ajustes adicionais. Só que ele não podia fechar a porta para novos ajustes, porque a inflação no Brasil ainda está incomodando. Então ele deixou a porta aberta para fazer mais 0,25 em setembro. Né? Então eu acho que no meu cenário, eu acho que ele vai para 14, ou seja, dá mais 0,25 em setembro, aí vai ter a eleição, vai ter o novo presidente, as novas políticas econômicas, e aí ele decide o que vai fazer no ano que vem. Então o cenário é para mais um ajuste residual em setembro de 0,25 e aí ele espera a nova administração chegar e aí é uma outra conversa, uma conversa que tem mais uma discussão até mais política do que econômica. E falando em nova administração, como é que está o cenário base de vocês? Como é que fica o fiscal? O cenário base não tem como não trabalhar com um percentual maior de chance do Lula vencer a eleição. Acho que ele está bem resiliente nas pesquisas. A vantagem dele está caindo gradativamente, mas a gente está muito próximo da eleição. Então acho que mesmo com todo estímulo fiscal que tem sido feito, todo o gasto que o governo tem anunciado, não vai dar tempo de reverter isso. Seria muito, muito imprevisível, muito fora do cenário se ocorresse uma virada. Então a gente está trabalhando com um cenário base em que o Lula é eleito. E é um cenário de preocupação fiscal, sim, porque tudo que está sendo considerado gasto eleitoreiro que o Bolsonaro tem feito para tentar virar o placar eleitoral, o Lula tem dito que ele concorda, que ele vai tornar permanente o aumento do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil para 600, ele já falou que vai deixar como permanente. O teto de gastos, ele falou que não precisa de teto de gastos, ou seja, não propôs nenhuma âncora fiscal no lugar. Então, acho que é um cenário de muita incerteza econômica para o novo ano de 2023. E mesmo assim a gente para em 14%? Exatamente, acho que parar em 14%, com as expectativas de inflação ainda um pouco acima da meta, e com risco eleitoral pela frente, eu acho que a curva de juros do Brasil ela não vai sossegar, principalmente na parte mais longa. Então o que pode acontecer é o Copom dar mais um aumento, ou mesmo parar em setembro, a parte curta da curva fica lá ancorada, mas a curva longa pode estressar um pouco mais. Né? Então acho que esse é um cenário complicado para ativos de risco aqui localmente no Brasil. Vocês têm alguma posição em ativo de risco no Brasil atualmente, na carteira? Não, a gente tem operado de maneira muito pontual a curva, né, o DI, né, a taxa de juros aqui no Brasil, apostando nesse aumento de inclinação. A gente tem percebido que o Copom está querendo encerrar o ciclo de altas de maneira um pouco precipitada e tem o risco político. Então a gente está posicionado com um aumento na inclinação da curva de juros. Na Bolsa, a gente tem operado de maneira também muito pontual, neutro, comprado algumas coisas que ficaram muito deprimidas, mas neutralizando ou pelo menos ficando vendido no índice. Né? Então a gente não tem uma posição direcional em Bolsa no Brasil, não. Legal. Fábio, a gente está se aproximando aqui do final do nosso podcast. Mais alguma ideia ou informação que você acha relevante deixar registrado aqui? Eu acho que uma discussão muito importante, né? Como a discussão macro de juros está muito preponderante, tem se falado muito de China na questão geopolítica, né? Como aconteceu nessa semana. Mas acho que tem uma discussão cíclica da China que é importante, né?
No ano passado, principalmente, o governo chinês atuou de maneira muito intervencionista nos setores, apertou o crédito e adotou aquela política de Covid zero. O que a gente está vendo agora é uma reversão dessas políticas. Não vai ser nenhum grande estímulo, mas a gente acha que a China, ao longo dos próximos meses, pode entrar num ritmo de crescimento. Obviamente não é no patamar que se tinha antes, mas ele pode entrar num ritmo de retomada de crescimento que pode ajudar os ativos de risco, principalmente lá do mundo emerging markets asiático. Esse crescimento vindo sobretudo de real estate e infraestrutura, né? Ou não? No passado veio muito de real estate e infraestrutura. O que eles estão querendo fazer agora é reequilibrar um pouco mais isso, né? Então, eu acho que daqui para frente não vem tanto de real estate e infraestrutura, mas tem um estímulo maior em consumo mesmo, consumo das famílias, tentar retomar o crescimento com base no consumo. Legal. Agora, aproveitando que a gente está falando de China, né? A reeleição do Xi Jinping é dada como certa por vocês ou pode vir alguma surpresa? Não, acho que é dada como certa, né? É estranho chamar de reeleição, né? Porque é um colégio eleitoral, mas e parece que ele está com um domínio muito grande lá do Partido Comunista, né? Então, e ele tem feito de tudo para ganhar ainda mais esse mandato, né? Então, acho que ele vai ser reeleito. E aí, assim, com o mandato assegurado, ele pode, de maneira mais tranquila, conduzir essa retomada de crescimento. Bom, legal. Gente, eu gostaria de agradecer ao Fábio, muito obrigado pela oportunidade de te ouvir, que a gente tenha próximos encontros em muito breve. Foi relativamente desafiador a gente gravar, tem uma banda aqui do nosso lado, né? Mas como todo mundo aqui, pelo visto, tem muita disciplina, isso foi tranquilo levar, né? Exatamente. Resiliência no investimento e resiliência na entrevista também, é isso aí. Claro. Vamos lá. Fábio, então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Valeu.